Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Como estão passando esses dias? Apesar das provas, das dificuldades, a gente tem que entender que é um tempo novo que Deus está trazendo para a sua igreja. Então, que a nossa fé venha se fortalecer no Senhor. É um tempo da gente estar junto com os nossos familiares, um tempo da gente estudar mais a palavra, orar, se consagrar, tá bom? Hoje eu quero começar os devocionais semanais. Esta semana eu vou estar ministrando os devocionais, um por dia, mas a partir da semana que vem, cada pastor da nossa igreja vai trazer um devocional por dia, tá bom? E hoje eu quero falar sobre os níveis da fé na hora da provação. Então você pode reunir sua família, tira um horário de 1 hora mais ou menos para meditar nesta palavra que eu vou trazer agora. Você pode abrir a Bíblia no texto que eu vou indicar e pausar o vídeo. Aí vocês abrem tudo a Bíblia, aí depois você clica novamente em cima e o vídeo continua, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a vida de 3 jovens que foram levados para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes que eles receberam lá na Babilônia, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, se você quiser abrir sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1, ele fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele ergueu ali na província de Dura, na Babilônia. E ele deu uma ordem para que, quando os seus oficiais tocassem todos os tipos de instrumentos, todos os habitantes da Babilônia tinham que se curvar diante daquela imagem, daquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá e eles não se prostraram. E aí então Nabucodonosor, ele deu uma ordem que quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha com fogo ardente. Amados, num momento difícil, num momento de prova, num momento onde a nossa fé é testada, a gente precisa entrar nesses 3 níveis que eu vou falar agora. E o primeiro nível de fé que eu quero compartilhar com os amados é que, quando estamos sendo provados, o primeiro nível de fé que Deus espera de nós, que nós precisamos alcançar, é a fé proclamada. A fé proclamada é aquela fé que não se esconde na hora da prova. Não é uma fé medrosa, covarde. Não é uma fé que foge. Não é uma fé que hesita, mas é uma fé que aparece. É uma fé que vem à tona. E aí então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. E Nabucodonosor, ele dá mais uma oportunidade. Ele fala: olha, eu vou mandar tocar novamente todos os instrumentos. No versículo 15 do capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor manda tocar todos os instrumentos. E se vocês não adorarem a minha imagem, vocês vão ser lançados imediatamente à fornalha de fogo ardente. E ele ainda faz um desafio: e eu quero ver qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. Ou seja, ele desafia aqueles homens de Deus, aqueles servos de Deus.
No versículo 16 do capítulo 3 de Daniel, a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, que fé, que compromisso desses jovens. Nessas horas é indispensável uma afirmação pública da nossa fé. É um tempo onde o mundo foge, o mundo se esconde, o mundo semeia más notícias. Nós precisamos nos levantar e conclamar a nossa fé, dizer quem nós servimos. É uma fé que não titubeia, é uma fé que não vacila, não hesita, não fica escondido, não é uma fé acanhada, covarde ou medrosa. Eles sabiam que podiam morrer, mas eles não se esconderam. A fé era mais alta, era mais forte, era mais poderosa do que qualquer medo, do que qualquer ameaça. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós não podemos nos esconder nesta hora de indecisão. Precisamos falar para os nossos amigos, para os vizinhos, para os parentes, para todos que estão desesperados e se curvando diante do medo. Olha, há um Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero que você pergunte para a sua família, vocês mesmos, procure tirar algumas características dessa fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que levou esses 3 jovens que tinham tudo pela vida, eles eram jovens, a negar a sua vida, as suas vidas, para exercitar a sua fé no Senhor? O que levou eles a proclamar essa fé no Senhor? O que foi? Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo nível de fé, é que quando estamos sendo provados, precisamos chegar num nível de conservar a nossa fé de forma inegociável. Inegociável. Não tem negociação. A Bíblia fala no capítulo 3 de Daniel, versículo 19, que quando os jovens não se prostraram, Nabucodonosor ficou tão furioso, o seu semblante mudou e ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ele então ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E no versículo 21 do capítulo 3 de Daniel, a Bíblia fala que eles foram lançados com roupas, turbantes, amarrados, e eles foram atirados naquela fornalha extraordinariamente quente. Amados, eles não negociaram a fé, eles desceram vivos naquela fornalha de fogo ardente. Eles preferiram morrer do que negar a sua fé. Eles sabiam em quem estavam crendo. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Alguém pode ter gritado morte para eles, mas mesmo assim eles sustentaram a fé. É uma fé que não tem negociação. O inimigo vai propor caminhos, atalhos, mas nós não podemos negociar. Ou nós cremos em Deus ou nós não cremos. A palavra fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito que foge da batalha, que foge da guerra. Agora,
Aqueles jovens, eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor. Sabe por quê? Porque eles acreditavam numa pátria superior. Porque eles acreditavam que a glória os esperava. E hoje, nós precisamos também ser firmes e constantes, inabaláveis. E a nossa fé não pode ser negociada. Nós não podemos aceitar as sugestões do diabo, do mundo, das paixões da vida. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. Não negocie sua fé. Primeiro nível, proclame a sua fé. Segundo nível, não negocie sua fé. E aí vai para o terceiro nível. Depois que nós proclamamos e sustentamos a fé, não negociamos, aí vem o terceiro nível. É aquele nível onde a nossa fé é recompensada. Muitas vezes nós clamamos, nós oramos, nós buscamos, mas nós não obtemos a resposta. Então, quando nós proclamamos e não negociamos nossa fé, nós vamos chegar num nível que a nossa fé vai ser recompensada. Deus vai começar a responder e nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Aí, quando eles são lançados para dentro da fornalha, no versículo 24, Nabucodonosor ficou alarmado. Ele se levantou do seu trono. Ele perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Sim, foi, ó rei. Olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o Filho dos deuses. Eita Deus maravilhoso! Ou seja, aqueles jovens foram apanhados pelo Senhor. Jesus já estava lá esperando eles. Aí então Nabucodonosor se aproximou, no versículo 26, e chamou e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Queridos, aqueles jovens vivenciaram um dos maiores milagres da Bíblia, a recompensa diante dos homens. Eles prosperaram, mas com uma promoção em seus cargos no reinado de Nabucodonosor. As atitudes daqueles 3 jovens provocou um espanto na vida daquele rei e de todas as nações. Foi isso que aconteceu. Nabucodonosor teve que mudar o seu decreto. Ele teve que fazer um novo decreto. Deus foi glorificado. Aqueles jovens tiveram a sua fama espalhada em todas as nações. Talvez eles andassem na rua, as pessoas diziam: olha, esses 3 jovens, eles servem o Deus vivo e verdadeiro. Hoje esse Deus é o Deus da Babilônia também. E no versículo 28, Nabucodonosor, ele lança um decreto. Nabucodonosor louva a Deus. Ele fala: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Eles foram recompensados. É uma fé que é recompensada. Eles glorificaram a Deus. Esse é o tipo de gente, de crente que Deus quer no mundo. Que a sua vida seja uma vida que tem esses 3 níveis de fé. Uma fé proclamada na hora da dor, da dificuldade, na hora das incertezas. Uma fé inegociável e uma fé recompensada. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Medita nesta palavra. Discuta isso com os seus filhos, seus parentes, pessoal da sua célula, através de vídeo. E espere que Deus vai recompensar a sua fé, se você for fiel a Ele. Que Deus abençoe. Um abraço, em nome de Jesus. Amém.